E aí, pessoal, bora para mais uma live. Vamos falar hoje sobre um assunto que é pouco falado, mas todo mundo usa, que é a técnica do vendedor, né? Hoje eu trouxe aqui esse assunto porque não basta você apenas ser bom de papo. O verdadeiro o vendedor, né? O vendedor moderno, ele precisa dominar as técnicas reais para fechar mais, com mais eficiência e gerar mais valor. Não é apenas ser comunicativo e bom de papo, tá? Meu nome é Glaura Melati, sou treinadora ativacional, sou especialista em vendas de alta performance e eu quero hoje trazer a clareza de como cada vez mais é importante se aperfeiçoar quando o assunto é vendas. Ninguém te prepara para ser um vendedor, né? Mas ainda dá tempo de você aprender de forma estratégica como vender o seu produto ou o seu serviço. E eu quero começar essa aula com uma pergunta-chave aqui para vocês, tá? Você realmente acredita que vender é um dom ou é uma habilidade que se aprende? Eu já escutei muitas vezes numa roda de conversas pessoas me falarem assim: ah, mas ela tem o dom da venda. Ah, mas ele tem o dom de vender. Realmente isso é dom ou isso é uma habilidade que você acaba se desenvolvendo a partir de treinamento, de matemática e de ciência? E é verdade, gente. O vendedor, ele aprende através de treinamento. Se a gente fizer uma comparação entre profissões, né? Médico, engenheiro, advogado, todos eles estudam muito antes de ir a campo para exercer a sua profissão. E aí eu me pergunto, por que que o vendedor não faz isso? Por que que a gente não é preparado? Por que que as pessoas não são preparadas para ser vendedor, para poder ir a campo, exercer a sua profissão com excelência, né? Existe um custo alto para quem não quer se desenvolver ou para quem não entende o tamanho da responsabilidade de se desenvolver como vendedor. Perda de oportunidades, né? Clientes indo para concorrência. Ah, por que que eu tenho o mesmo produto? Por que que ele não compra de mim? Por que que ele compra do outro? Mas o outro está se fazendo mais caro do que eu e mesmo assim eu estou perdendo vendas, né? Aí entra o sentimento de frustração e estagnação, né? E tudo isso faz o vendedor ele se sentir derrotado. Ao contrário do vendedor que estuda, tem técnicas, fica diariamente buscando as novas tendências, comportamento humano, né? O que que acontece com esse vendedor? Ele aumenta a conversão dele, ele cria relacionamentos duradouros, porque vendedor de alta performance não é apenas saber se comunicar, ter o dom, mas você tem que entender de comportamento humano, você tem que entender de emoções, você tem que entender de gente, né? Prever e contornar objeções com confiança. Quando você tem essa técnica, é mais fácil de você ter a venda mais assertiva. Vender para o cliente sem dar aquela sensação para o cliente que você está empurrando alguma coisa para ele, né? Ou vendendo no desespero porque precisa bater a meta do final do mês. E aí você deve estar aí se perguntando assim: mas Glau, como eu começo a me desenvolver como um vendedor? Porque não tem faculdade, não ensina na escola, aonde que eu busco esse conhecimento? É muito simples, é como qualquer outro conhecimento: livros, cursos, mentorias, estar numa comunidade, você fazer parte de algo que fala, respira e vive em função daquela razão, daqueles princípios, né? Então, uma dica de ouro que eu posso dar para vocês que querem começar a usar técnicas de venda em campo, né? É você escolher uma. Eu vou aprender uma técnica de venda. Assim que eu aprendi essa técnica, eu vou para campo e eu vou usar essa técnica no campo. Eu vou ter o comportamento de estar usando essa técnica em campo para realmente ter a minha posição, se é validado, se não é validado, se funcionou, se não funcionou, por que que não funcionou, né?
Então, a parte mais principal que eu bato muito na tecla dos meus alunos não é apenas você ter conhecimento e sabedoria, mas ter comportamento. Não adianta você saber fazer algo se o teu comportamento não é para fazer esse algo, né? Desde muito pequena eu fui treinada, né? Eu fui criada na direção de ser uma vendedora, de ser uma empreendedora. E sabe, gente, desde pequena eu sempre achei que era normal você se profissionalizar como um vendedor. Eu achei que era uma carreira normal. Até que eu descobri que as vendas, elas eram usadas como uma última opção de vida. Tipo aquela frase, sabe? Ah, se tudo der errado, eu vou vender alguma coisa. Ah, se eu não tiver dinheiro, eu dou um jeito e vendo alguma coisa. Ah, se eu precisar levantar uma grana, eu vendo alguma coisa da minha casa. Ou seja, a base de tudo na nossa vida vem das vendas. A base de tudo, da nossa sobrevivência, da nossa vivência, da nossa alegria, do nosso bem-estar, a base dela é a venda. E aí eu fico me perguntando por que que as pessoas não se preparam para ser esse vendedor. E aí eu até falei aqui, né, de médico, advogado, e dentro dessas áreas deveria sim ter a matéria de vendas, porque o advogado, ele tem que saber de lei, ele tem que saber de todas as partes didáticas, né? Que envolve todo o direito, porém, se ele não tiver a técnica de venda, se ele não entender de comportamento humano, se ele não entender de emoções, ele vai perder cliente para outro advogado que faz essa comunicação, que entende o cliente, que tem essa empatia. O médico, a mesma coisa. O médico, ele precisa aprender, né, sobre toda a didática do que ele vai fazer, mas se ele não aprender a vender o conteúdo dele, né, ter aquela relação interpessoal com o paciente dele, ele não vai, o cliente não volta mais para o consultório dele. Então, todas as profissões, desde professor até médico, advogado, vendedor, consultor, precisa sim ter uma habilidade, uma técnica de vendas para estar colocando para o seu público, para o seu cliente, para o seu paciente, a ideia do que ele tem vai ser útil para ele e vai ser o melhor para ele, tá? Então, eu quero que vocês reflitam nessa live de hoje sobre como que o meu negócio, o meu produto, o meu serviço, o meu marketing, a minha profissão, ela precisa de alguma forma ter uma narrativa de vendas através de técnicas. Aí você tem N técnicas que você pode aprender, tá? N, se você pode dar um Google, você pode aprender numa comunidade. Aliás, quero te convidar a fazer parte da minha comunidade. Eu tenho uma comunidade chamada Criadores, onde lá você vai aprender sobre essas técnicas, você vai aprender a ter esse desenvolvimento de vendedor e tudo mais que você precisa adquirir para estar nessa alta performance que poucas pessoas estão. A alta performance das vendas. Vender, gente, não é sorte. Vender não é oportunidade. Vender é ciência. E sabe qual que é a boa notícia disso? É que dá para aprender. Quando o vendedor ele sabe lidar com pessoas, ele entende de emoções, ele entende de hormônios. Olha que louco isso que eu vou trazer para você. O vendedor que entende de hormônios, ele consegue, na hora de estar vendendo seu produto, alavancar a dopamina do seu cliente, a disparar a adrenalina dele através de uma comunicação assertiva. E isso tudo eu ensino dentro dessa comunidade. E isso tudo que eu passo na comunidade, isso tudo que eu ensino, ele vem de uma metodologia coreana que eu estudei durante um ano. Essa metodologia coreana, ela quebra todos os princípios, ela quebra todas as narrativas atuais de que vender é só se comunicar, de que vender é através de preço, de que vender é quem tem o melhor custo-benefício. Esquece. Vender não é sobre produto ou serviço ou qualidade. Vender é sobre o benefício.
Vendedor que ainda está batendo na tecla que o meu produto é bom porque ele tem qualidade, ele vai ficar para trás. Porque o mínimo que as pessoas hoje estão esperando de qualquer produto que ela compra é uma qualidade. Ninguém quer comprar coisas que não tenham qualidade. Então, qualidade não pode mais ser argumento de venda, porque isso é uma coisa óbvia. Isso não pode mais ser argumento de venda. Agora, os benefícios que o seu produto e os seus serviços vão trazer para ele naquele momento que ele está adquirindo aquele seu produto, aí sim você começa a falar na linguagem atual de um vendedor de alta performance. Lembra que eu sempre falo nas minhas aulas, quem está me assistindo aqui nessa live pode relembrar o que eu vou dizer, que é que que o consumidor ele não vai atrás de um aspirador de pó, ele vai atrás da casa limpa. Que o consumidor ele não vai atrás de um pedaço de carne, mas ele vai atrás do final de semana. Que do churrasco do final de semana, que o consumidor ele não compra uma joia para dar para sua filha porque ela custa tal valor, mas ele entrega aquilo como símbolo de toda o esforço que o filho teve para passar no colégio, para o primeiro carro, seja o que for. Toda compra ela é emocional e toda compra ela tem um significado. E é esse significado que você precisa entender do seu serviço, do seu produto e vender ao seu cliente. Então, anota tudo isso aí. Essa live aqui ela vai ficar gravada. Reveja ela. Eu vou deixar um link da comunidade. Quem não faz parte ainda, convido. O link ele tá na bio do meu Instagram aqui. Eu convido a se cadastrar. Ainda é gratuito. Tem aulas lá, tem coisas lá que são espetacular para você sim desenvolver. Estou atropelando as palavras. Se desenvolver como vendedor de alta performance e ter as suas vendas mais assertivas, de uma forma honesta, de uma forma emocional e de uma forma onde o seu cliente ele vai sair satisfeito com você. O seu cliente é o seu principal vendedor. Quando você gasta a sua energia, quando você investe a sua energia em uma pessoa, entrega o seu melhor para aquela pessoa, ela com certeza vai ser o seu primeiro vendedor que vai fazer sua venda para um amigo, esse amigo vai fazer para outro amigo, que vai fazer para outro amigo. Então, você nem precisa desenvolver o seu papel de vendedor batendo de porta em porta daquela forma exaustiva. Mas as pessoas que você atender, se você atender com a alta excelência, com a alta performance, através de conhecimento, técnica, ciência e matemática, esses próprios clientes seus vão se tornar os seus vendedores, tá bom? Beijo grande e te vejo na comunidade.